Bom, é um outro vídeo que agora a gente vai falar sobre a questão de, abre aspas, né, proteger o céu, fecha aspas. Eu costumo dizer que quando a gente publica, né, na rede social, a gente não tem o hábito de prestar muita atenção na questão da compactação e no que ela pode gerar em relação se nós temos uma fotografia com nuvem e se nós temos uma fotografia com o céu aberto, com o céu azul. Não é nem só a compactação, mas também é o tipo de edição que você faz, que de repente você gostou tanto do efeito, e se você tem ali céu e terra e você gostou tanto do efeito na vegetação ou de repente na cidade, né, com o céu lá de fundo, mas você não prestou atenção em algumas coisas que podem ocorrer, como por exemplo, você pode ter algum ruído no céu. Isso pode trazer, dependendo da edição e do efeito, né, que você trabalhe, pode trazer algum tipo de ondulação, né? Ficam aqueles efeitos como se fossem ondulações bem fininhas, né? Linhas na parte azul, né, do céu. O azul, até mesmo quando você fotografa na imagem original, você costuma ter esses efeitos, sabe? Você tem ali uma espécie de um ruído de luminância. Então, assim, tem como você, por exemplo, você vai lá e aplica o efeito de redução de ruído. Normalmente, a forma gratuita de fazer isso, você faz, a maioria das pessoas costuma fazer, que utiliza, né, o telefone celular e edita no celular as fotografias. Eles costumam usar muito o Adobe Photoshop Express, que é muito bom para isso, né? Quem faz fotografia, por exemplo, quem costuma às vezes fazer astrofotografia, para poder diminuir aquele ruído do céu, né, preto, aquela coisa toda, utiliza o Adobe, né, o Photoshop Express. Inclusive ele tem filtros, enfim, é muito bom. Nesse caso, a gente tem aqui o Snapseed. Eu abri a imagem aqui no Snapseed. Sempre lembrando, vale a pena você abrir a imagem, subir a imagem por ele, porque você tem essa função exportar, certo? Ela te permite ir salvando, né, a imagem à medida que você quiser. De repente você pode ter um problema, acabar a bateria ou o celular travar, enfim, uma série de coisas, né? E aí de repente você perde ali a edição, 4, 5, 6 passos talvez que você já tenha feito na imagem, certo? Ok, até aí perfeito. Então nesse caso, a imagem aqui que a gente tem disponível, nós temos uma boa parte do céu e uma boa parte da terra. Eu, no caso, dividi, né, coloquei o horizonte bem ali ao centro, justamente para a gente poder ter essa noção de divisão, né, e de trabalho. Ou seja, você tem dois volumes de cenário, certo? Do qual a gente pode trabalhar. Então, de repente, eu coloco um filtro aqui e a imagem fica linda, né? O verde, ele dá um up ali no verde e tal, mas pode causar algum problema no céu. E aí, uma função que você pode, de repente, diminuir a quantidade de ruído é você utilizar, dentro aqui do Snapseed, a ferramenta seletivo, tá? A ferramenta seletiva, ela vai trabalhar as áreas separadamente, tá? De tal forma que você vai poder controlar ali. Por exemplo, aqui no caso nós temos o brilho, certo? Brilho menos para mais, entendeu? Ou seja, você pode escurecer e clarear aquela área. Você pode aplicar contraste, você pode aplicar saturação, né? Como no caso aqui, ou tirar, trazendo aquela área para preto e branco. E você pode ter a estrutura, que ela vai trazer um pouco mais de nitidez e
textura para aquele pedaço do quadro ali em que você escolheu trabalhar, escolheu utilizar a ferramenta. Então, por exemplo, aqui no céu, vamos escolher a parte azul, né? Você faz a escolha aqui, ó, ao invés de branco, você vem no azul. Então ele vai trabalhar a parte azul aqui da imagem. E diminui, no caso, a textura. Então, o que acontece aqui? Ele funciona como se fosse um redutor de ruído, correto? Ele clareou um pouquinho, ó. Original e com filtro. Original e com a ferramenta, né? Filtro não, a ferramenta. Original e a ferramenta, certo? Você bate em cima dele, dá um toque e aí você copia e cola o mesmo efeito em outra área, correto? Só tem que ter cuidado porque você precisa perceber para ver se isso não interferiu na textura das nuvens, né? E nitidez também, certo? Bom, feito isso, você pode verificar, né? Olha lá, a estrutura menos. E o daqui a mesma coisa, né? O da direita tá igual também, que foi o primeiro que a gente fez. E ele funciona como se fosse uma espécie de redutor de ruído. Isso aqui é para quê? Certo? Você pode depois vir aqui diminuir a luminância ali de cima também, para poder ficar mais escuro, né? Mas isso serve para quê? É um preparatório para quando você for levar a sua fotografia para um outro aplicativo, do qual você vai aplicar nele um filtro, ou filtros, né? Que seja, entendeu? Por exemplo, eu já deixei pronto aqui no caso o VSCO, que é outro app também muito bom para isso. É VSCO, né? VSCO. E o VSCO ele trabalha justamente brincando aí, simulando os filtros, né? Kodak, Fuji, enfim. Então, ó, quando você aplica um filtro, o que acontece? Ele mexe na imagem toda. A menos que você esteja aplicando um filtro num aplicativo que te permite desmanchar o filtro na área que você deseja. Como, por exemplo, o Facetune. Se eu não me engano, acho que o 1 e 2, né? Acho que eles fazem isso. O TouWiz também faz isso. Você pode desmanchar, você pode aplicar o filtro e você pode desmanchar a parte do filtro, você pode desmanchar na imagem a parte do filtro que você quer. Ou seja, você aplicou aqui esse filtro, por exemplo, você vai no céu, você não quer esse efeito no céu. Então você vem, no caso na borracha, e desmancha o céu, entendeu? Desmancha o efeito no céu, entendeu? E deixa só a parte de baixo, né, do horizonte, a cidade aqui no caso. Esse aplicativo, as ferramentas de filtro dele não permitem você fazer isso, entendeu? Ele permite você controlar as cores, né, de forma separada, mas que acho que, se não me engano, é a versão paga, né, que é a versão que eu uso. Mas, por exemplo, eu fiz essa função proteger o céu, então assim, você nota que o efeito é aplicado, porém ele não agride tanto assim o azul, né, a cor azul. Aqui mudando para outro, você vê que ele muda o verde e muda o céu, correto? Ele funciona como um preset, né? Como se fosse um preset lá do Lightroom, correto? E aí você pode ir mudando. Pode ser que talvez não interfira tanto na imagem original. Então pode ser que você edite, faça a edição lá no Snapseed, por exemplo, e jogue para cá sem precisar mexer no céu, e aí de repente ele não causa esse efeito. Mas aqui eu estou apenas assim dando uma ideia, entendeu? Do que pode ser feito no céu, principalmente, né, que tem a coloração azul. Não só azul, mas as nuvens também, né? Quando você aplica um filtro na imagem, se o seu céu é nublado, ele também pode ocorrer de produzir um efeito mais ali avermelhado, um efeito indo ali pro magenta.
Então, assim, ao invés de você ter uma foto do jeito que você pensou, no momento que você aplica o filtro e você ainda joga na rede social, você sobe a imagem na rede social, a tendência é que esse efeito, essa aberração aí, né, de cor, ela amplifique, né, ela aumente ainda mais daquilo que você já tinha no momento que você aplicou o filtro. Então tem que ter esse cuidado, entendeu? Então, de repente, você utilizar lá no Snapseed a estrutura menos né, para a esquerda, você consegue proteger porque ele serve como um redutor de ruídos, correto? E aí você tem aqui no Snapseed, aqui no Visco, alguns filtros, e aí na medida que você vai mexendo, ele vai mudando, correto? Então, de repente, essa é uma imagem que você vê que o filtro ele trouxe mais contraste, né? Ele deixa a sombra muito mais preta e as outras cores ali um pouco mais fortes também, por exemplo, laranja, verde. Então, assim, você vai mudando e, principalmente, a ideia é que você preste bastante atenção no azul do céu. E aí, eu tô falando do céu, mas isso é algo que pode ser aplicado também na pele, entendeu? Você pode, por exemplo, aplicar isso, essa função na pele, sabe? Você pode, tomando cuidado para não virar um aspecto plástico, né? Um aspecto muito liso também, né? Então fica esquisito. Só se realmente não tiver jeito, né? Você fotografou e aí a imagem, aquela parte do braço ali, você não consegue remover o efeito, enfim. E no geral, assim, de forma geral, também pode ser aplicado, né? Lembrando também que no Snapseed você pode utilizar a ferramenta Detalhes e aqui na parte de estrutura, entendeu? Só que se você descer muito, ela praticamente vira um aspecto de pintura, entendeu? Descer, que eu quis dizer, é se você vier para a esquerda, ou seja, for menos 100, ela vira praticamente uma pintura, né? Um efeito de pintura. Então, por que não usar este? Exatamente por isso, por causar esse efeito. Então, quando você usa aqui no seletivo, a tendência, né, você escolhe aqui a cor azul, né? Por exemplo, o verde trabalha só no verde. Mas quando você escolhe a cor azul, então a tendência é que ele realmente trabalhe só no azul. Então você pode diminuir um pouco a saturação, o brilho, por exemplo. Pode vir estrutura, entendeu? Certo? Bom, então ele serve para isso. Ele vai, vamos dizer assim, proteger ou tentar proteger a área que você aplicou essa ferramenta contra uma possível aberração cromática, uma possível um aparecimento, né, de um possível ruído, né, de um possível ruído de cor, de luminância, ou seja, de algum defeito que por conta da edição, ou até mesmo no momento quando você fotografa um céu azul, se você, dependendo, né, ali da imagem, de qual foi o tempo de exposição ali que sua câmera fez, pode gerar um certo ruído, certo? E aí quando você aplica o filtro, isso aí é amplificado, e aí quando você joga, sobe na rede social, é amplificado isso mais, ou seja, ele se torna evidente mais ainda, né? Então assim, é bom a gente ter esse cuidado. De qualquer forma, mas eu não gosto de aplicar isso, enfim, eu quero deixar o céu como original. Ok, né? Claro, sem problema também, entendeu? Mas aí você precisa notar, reparar
se isso vai estragar a sua imagem ou não. Se de repente você não aplicou nada e de repente ele aplicou um filtro e ficou legal, sem problema, sabe? Se você viu que aplicou o filtro e ficou ruim, aí você tem duas opções: ou você volta e refaz a edição, ou você publica a si mesmo, entendeu? Ninguém vai ser preso por causa disso, óbvio. Mas é legal porque prestar atenção, né? Porque você aumenta a sua percepção qualitativa, né? Ou seja, você tende a aumentar a qualidade, ou seja, a sua exigência em relação à qualidade de imagem da qual você produz, correto? Porque a gente sempre pensa em evolução, né? Então, quando você, principalmente no quesito no que diz a respeito de imagem, a gente sempre pensa isso, sobre evolução. Então, você melhorar o seu aspecto qualitativo faz parte da sua evolução, não só a respeito de fotografia, mas como você como você vai estar trabalhando isso em você, automaticamente para as outras coisas que estão ao redor do seu dia a dia, você também começa a utilizar esse tipo de visão, né? Esse tipo de exigência de qualidade, entendeu? Então, assim, ela começa na fotografia ali, na sua edição, mas ela toma outro patamar, ela vai para um outro nível de qualidade, né? Ou seja, vai desde uma fotografia para um doce que você compra, para um arroz que você faz. Então, assim, o bom da fotografia é que ele trabalha com esses aspectos, né? De observação, ou seja, não só observação no momento do clique, né? No momento da composição, mas no momento da edição e do resultado final, certo? Tem até um card que a gente fez lá, que é de acordo com o método, né? Aquele método lá que a gente criou aí, que é a última, vamos dizer assim, é a última parte do método. E aí nós fizemos um card, né? Vários cards assim, sobre para cada momento específico ali dentro do método. E o último é justamente sobre edição, que a edição ela pode melhorar, dar um up à sua fotografia, ao seu trabalho, ou ela pode arruinar, entendeu? Uma fotografia boa. Ou seja, então é um momento de muita atenção, certo? Um abraço.